Olá, tudo bem, meus queridos? Então, estamos aqui novamente para a nossa aulinha de Química e hoje a gente vai continuar falando sobre transformação da matéria. Então, dando uma recapitulada, nós já falamos de transformação da matéria, já falamos que matéria é a menor parte, ou melhor, que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa, possui peso e ocupa volume, possui volume, certo? Nós já definimos que matéria ela é composta por átomos e que átomos são a menor parte da matéria. Falamos que um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico se chama elemento químico e que existem 118 elementos químicos, que é aqueles que constituem a tabela periódica, e que toda a matéria que existe no nosso planeta é constituída pela combinação de 2 ou mais elementos químicos. Nós também falamos sobre moléculas, que moléculas é um conjunto desses elementos químicos, e falamos que um conjunto de moléculas formam substâncias. Aí nós vimos que existem 2 tipos de substâncias. As substâncias puras simples, que são aquelas que têm apenas um único tipo de elementos químicos, e as substâncias puras compostas, que são aquelas que possuem 2 ou mais tipos de elementos. Então, nós já trabalhamos isso. E depois nós falamos da matéria, que a matéria se transforma, certo? Então, existem 2 tipos de transformação da matéria. Nós falamos de transformações físicas e falamos de transformações químicas. São esses 2 tipos que nós já trabalhamos. Nós falamos que transformações físicas são aquela onde não há alteração das propriedades da matéria. Ou seja, a matéria não deixa de ser matéria, certo? Então, nesse tipo de transformação, a gente vai focar o quê? Por exemplo, o quebrar de uma garrafa, a garrafa não deixou de ser garrafa, o amassar uma folha, a folha não deixou de ser uma folha, bater o carro, certo? Nós falamos sobre bater o carro. A mudança da água no estado físico, que ela deixa de ser líquida e passa a ser sólida na forma de gelo. Ela deixa de ser sólida e passa a ser vapor. Só que a água não deixou de ser água. Então, nós falamos desse tipo de transformação, onde não há alteração da matéria e das suas propriedades. E a química, nós falamos que há alteração da matéria e suas propriedades. Certo? Então, nós vimos que, por exemplo, se eu assar um bolo, eu sei que o bolo está sendo assado, porque eu vou sentir o cheiro que vai tomar conta, né, do bolo sendo assado, de bolo assado, ou de queimado, se você perdeu o ponto. Eu consigo ver o enferrujar de um metal, de um parafuso, ou do portão das nossas casas, por exemplo. Eu consigo ver o apodrecer de uma fruta. Então, nós sabemos que quando tem ali uma transformação física, ou desculpa, uma transformação química, nós temos lá as evidências, né? Eu sei que está acontecendo devido ali às evidências da minha transformação química. Então, se eu tenho liberação de gás, se eu tenho mudança de odor, se eu tenho formação de sólido, vou pôr para cá que ficou pequeno. Se eu tenho alteração da cor, e se eu tenho mudança de temperatura. Tudo isso aqui está falando da minha transformação química, certo? São todos aqui os fatores
que nós falamos que alteram ali as nossas propriedades e vão evidenciar que está acontecendo uma transformação química, certo? Porém, nós conseguimos também falar sobre transformações químicas de uma outra forma que nós também já estudamos, mas vamos revisar, que é na forma de balanceamento. Então, sempre que a gente fala lá de balanceamento de uma reação, nós estamos mostrando que uma reação química está acontecendo. Só que nós estamos mostrando na forma quantitativa. Nós vimos a fase qualitativa, que eu vejo as qualidades sendo alteradas, e agora a gente vai falar de quantidades, que é pelo meu balanceamento, certo? Então, revisando, quando eu falo de um balanceamento, eu tenho aqui o reagente, que ele se transforma em produto. Então, o meu reagente é o início da minha reação e o meu produto é o meu final. Então, nesse balanceamento químico, eu vou estar mostrando como uma reação química está acontecendo por meio de um reagente que é transformado em um produto, certo? Então, por exemplo, se eu pego lá uma reação de combustão. Então, aqui, vamos falar aqui de uma reação de combustão. Então, para acontecer uma reação de combustão, eu preciso ter um combustível mais um comburente. Esses daqui são os meus reagentes, certo? Que vão formar dióxido de carbono e mais vapor d'água, se for uma combustão completa. Por enquanto, nós vamos considerar todas as combustões completas, certo? Quando eu falo de combustível, eu estou falando, por exemplo, do álcool, da gasolina, certo? Então, todos eles servem como combustíveis e são os combustíveis mais comuns que nós temos, que nós usamos no dia a dia, mas existe uma infinidade de combustíveis. E o comburente é sempre o gás oxigênio. Eu não consigo ter uma reação de combustão sem ter gás oxigênio. Então, lembrando aqui gás oxigênio é uma molécula simples, certo? Ele é um gás diatômico, porque tem só 2 átomos de oxigênio. Então, olha só, por exemplo, vou colocar aqui, então, a combustão do metano gasoso mais o oxigênio gasoso, que vai virar dióxido de carbono gasoso, e mais a água no estado de vapor. Também é uma água gasosa. O princípio do balanceamento é o que? É igualar, né? Como o próprio nome diz, balancear, balanceamento, balança. Eu vou igualar as quantidades de átomos que eu tenho nos reagentes, aqui antes da seta, com a quantidade de átomos que eu tenho nos produtos depois da seta. Então, por exemplo, como nós vimos em sala de aula, eu falei para vocês identificarem, certo? Os elementos que são reagentes e os elementos que são produtos. Então, aqui eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Então, depois da seta, eu também tenho carbono, eu também tenho hidrogênio e também eu tenho oxigênio. Então, percebam que eu não agreguei, eu não coloquei nenhum elemento a mais. Os próprios elementos se reorganizaram e formaram novas substâncias. Então, vamos lá. Quando eu olho o meu carbono, então, olha só, aqui eu tenho um carbono nos reagentes, porque quando não tem nenhum número à frente ou embaixo, que é o índice, certo? Eu considero como 1. E aqui eu também tenho um único carbono. Agora, eu vou olhar o hidrogênio. O hidrogênio, aqui nos reagentes, eu tenho 4. E aqui nos produtos, eu tenho 2. E agora, eu vou olhar o oxigênio.
aqui nos reagentes são 2. E aqui nos produtos eu tenho 3, ó. 2 aqui, mais um aqui, ó. 2 aqui, mais um. Eu não coloquei 3 direto, e vocês já vão entender o porquê, certo? Mas nós sabemos que 2 mais 1 são 3. Eu sempre começo a fazer um balanceamento pelo elemento diferente de hidrogênio e de oxigênio. Então, eu vou começar pelo carbono. Eu tenho um carbono do lado do reagente e tenho um carbono do lado do produto. Então, eles já estão balanceados. Eu não vou precisar alterar, certo? Nenhum dos dois. Porque aqui, ó, um aqui e um aqui. Tá igualado. Agora eu vou para o hidrogênio, certo? Hidrogênio e oxigênio é sempre por último. Então, quando você balanceou todos os elementos, chegou nos dois últimos, você primeiro faz o hidrogênio e depois faz o oxigênio. Então, olhando aqui do lado dos reagentes, eu tenho 4 hidrogênios e do lado dos produtos eu tenho 2. Então, eu preciso o quê? Igualar o lado que tem menos, que no caso é os produtos. Então, que número que eu multiplico por 2 que dará 4? Muito bem, é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, esse 2 que eu coloquei aqui, eu vou colocar na frente da minha molécula de água, certo? Então, esse 2 daqui, ele está multiplicando o hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4. Igualei. Eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes e 4 hidrogênios do lado dos produtos. Porém, quando eu coloquei esse 2 na frente da minha água, olha só, ele também vai multiplicar o oxigênio. Então, eu tinha um único oxigênio, só que eu estou multiplicando por 2. Olha aqui. Eu estou agora multiplicando por 2, certo? Então, eu tinha 2 e agora eu tenho mais 2. Então, no total, são 4 oxigênios. Vou precisar balancear o lado dos meus reagentes. Então, eu também vou multiplicar aqui por 2. E irei igualar, certo? 2 vezes 2, 4 também. Então, este 2 daqui, eu vou colocar aqui à frente. Porque ele vai balancear. E nós igualamos aqui as nossas quantidades de produtos e reagentes, a quantidade de elementos, mostrando que novas substâncias, que no caso é o dióxido de carbono, que é o CO2, e a água, elas foram obtidas a partir de reagentes, que no caso é o metano e o gás oxigênio. Então, isso daqui é uma reação de combustão, certo? E o princípio das reações químicas, quando nós falamos nas transformações, é o quê? Que a matéria, ela não volta ao seu estado inicial. Então, por exemplo, eu não consigo fazer com que um pedaço de papel, né? Papel é celulose ali, ela é rica em carbono, hidrogênio e oxigênio, que aqueles átomos, que depois que eles entram em combustão, eles vão virar dióxido de carbono e água, assim como aconteceu aqui com o CH3. Eu não consigo pegar esse vapor d'água, esse dióxido de carbono e resfriar e fazer com que ele volte a ser papel. Então, isso é uma reação irrevertível, que nós também já falamos. Então, todo fenômeno químico, ele é um fenômeno irrevertível, ele não tem volta, certo? Então, o balanceamento é uma forma de demonstrar como a reação química também está acontecendo. Essa transformação química também está acontecendo, só que agora de uma forma quantitativa. Qualitativa é quando eu consigo ver as evidências e quantitativa é quando eu demonstro isso em quantidades pelo meu balanceamento químico. Certinho? Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui. Nós vamos continuar trabalhando ainda com reação de combustão, ok? Então, eu vou pegar o propano. Propano é um dos gases presentes no botijão de gás. Então, eu tenho C3H8 mais. Como é uma reação de combustão, eu ainda estou trabalhando com O2. Vai formar CO2 mais água, porque nós ainda estamos falando de uma reação completa de combustão.
Aí é o mesmo princípio. Vou colocar aqui os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. E vou contar os elementos que eu tenho. Então, carbonos. Eu tenho 3 carbonos aqui como reagente e eu tenho 1 carbono aqui como produto. Esse 2 que está no pezinho do oxigênio, ele é o índice do oxigênio, ele não pertence ao carbono. Hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios agora, e aqui eu tenho 2 hidrogênios. E agora os oxigênios, eu tenho 2 oxigênios aqui, e eu tenho 2 mais 1. Olha só, porque não tem nada ali no índice do oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 mais 1. Então, vamos lá ao nosso balanceamento. Eu tenho reagentes 3 carbonos e do lado dos produtos 1 só. Então, aquele que tem a menor quantidade, eu vou estar multiplicando. Então, fica 1 vezes 3 é igual a 3. Eu vou colocar 3 aqui na frente. Então, igualei os meus oxigênios. Ou, desculpa, os meus carbonos. Porém, o que aconteceu? Olha só. Esse carbono aqui, ele é multiplicado por 3 e o oxigênio também é multiplicado por 3. Então, eu sei que este oxigênio aqui, ó, eu tinha 2 e vou multiplicar por 3. Certo? Porém, eu não vou mexer com ele agora. Vou guardar essa informação. Vou para o hidrogênio. Eu tenho 8 hidrogênios aqui, como os meus reagentes, e tenho 2 hidrogênios como produto. Então, eu vou precisar multiplicar aqui nos produtos o hidrogênio por 4, porque 2 vezes 4 é 8. E esse 4 que eu coloquei aqui, ele virá para cá. E no mesmo princípio, o meu hidrogênio vai ser multiplicado por 4 e o oxigênio também. Então, aqui eu sei que eu tinha 1 oxigênio e estou multiplicando por 4. Agora sim, eu vou mexer com todos os oxigênios. Então, 2 vezes 3 são 6, mais 1 vezes 4, 4. E no total, eu tenho 10 oxigênios. Se eu tenho 10 do lado dos produtos e tenho 2 do lado dos reagentes, eu vou precisar multiplicar aqui por 5. Por quê? 10 vezes 2 é 5. E este 5 aqui, eu vou colocar como o meu coeficiente, né? Que é esse número grandão, na frente do meu gás oxigênio. E nós conseguimos igualar todas as quantidades, certo? Eu tenho, ó, 3 aqui carbonos como reagente, 3 carbonos como produto. Eu tenho 8 hidrogênios aqui como reagente e tenho 8 hidrogênios aqui como produto. Eu tenho 10 oxigênios aqui como reagente e também tenho 10 oxigênios aqui como produto. Então, galerinha, espero que vocês tenham aí revisado um pouquinho desse balanceamento que nós já trabalhamos. Espero também que também tenham dado uma revisadinha, né, aí nos fenômenos químicos que nós também já trabalhamos. E façam os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês no Google Forms. Qualquer dúvida, é só me perguntar, a gente vai conversando, certo? Bons estudos, um abraço e até mais.